Em Sacramento, Califórnia, no final dos anos 1970, a tranquilidade de uma cidade de classe média foi despedaçada por uma série de crimes brutais que chocaram a comunidade e marcaram a história da criminologia. Mas um indivíduo emergiu como uma figura aterrorizante, um assassino em série movido por delírios psicóticos e uma obsessão doentia por sangue. Hoje falaremos sobre Richard Trent Chase, o vampiro de Sacramento. Richard Trenton Chase nasceu em 23 de maio de 1950 em Sacramento, Califórnia. Seu pai, Richard Chase, um veterano da Segunda Guerra Mundial, e Beatrice Chase, uma dona de casa, Richard era o primogênito de uma família de classe média aparentemente comum. Seus pais, no entanto, enfrentavam conflitos constantes, marcados por discussões intensas e um ambiente doméstico instável. Beatrice, descrita como uma mulher autoritária, frequentemente entrava em atrito com o marido, e essa tensão moldou a infância de Richard. Ele cresceu com uma irmã mais nova, Pamela, em um lar onde a harmonia era escassa e a pressão para atender às expectativas dos pais era alta. Apesar disso, Richard era visto como um menino quieto, reservado, com poucos amigos, mas sem sinais claros de problemas graves nos primeiros anos. Quando criança, ele era conhecido por atear fogo, fazer xixi na cama e torturar animais. Depois que ficou mais velho, ele começou a beber e usar drogas, principalmente fumando maconha e usando LSD. Não demorou muito até que ele tivesse que passar um ano em um hospital psiquiátrico, já que paranoias e alucinações se tornaram algo constante em sua vida. Ele entrou e saiu de instituições para doentes mentais durante grande parte de sua vida. Aos 14 anos, ele já demonstrava interesse mórbido por animais, capturando e matando pequenos bichos, como gatos e cães, muitas vezes mutilando-os. Esse comportamento, conhecido como parte da tríade de MacDonald, é frequentemente associado a futuros comportamentos violentos. Richard também sofria de enurese noturna persistente, o que gerava humilhação e conflitos com a mãe, que o repreendia duramente. A combinação de um lar disfuncional, a falta de apoio emocional e a ausência de tratamento para esses comportamentos preocupantes permitiu que seus problemas psicológicos se agravassem. Com 18 anos, ele tentou cursar o ensino superior no American River College, mas abandonou os estudos rapidamente, incapaz de se adaptar à rotina acadêmica. Consequentemente, desenvolveu hipocondria devido ao abuso de drogas e álcool, o que o levou a dizer aos médicos que sua artéria pulmonar havia sido roubada, seu coração iria parar de bater e ele alegou que seu sangue estava se transformando em pó. Quando ele tinha 21 anos, ele morava sozinho em um apartamento. Seus colegas de quarto ficaram fartos de seu comportamento e decidiram se mudar, e ele acabou tendo que voltar para casa. Ele não ficou muito tempo, porque seu pai pagou o aluguel de um novo apartamento. Ele não tinha vida social nem namoradas. Richard passou um tempo capturando e matando animais e depois os comendo crus ou misturados. Em 1971, ele foi internado pela primeira vez em uma instituição psiquiátrica após um episódio psicótico. Diagnosticado com esquizofrenia paranoide, ele foi tratado com medicamentos, mas sua recusa em seguir o tratamento e a falta de supervisão familiar dificultaram sua recuperação. Em 1976, ele foi hospitalizado por envenenamento do sangue após se injetar o sangue de um coelho que matou. Muitos pacientes e enfermeiras ficavam assustados com ele e se referiam a ele como Drácula. Ele era frequentemente encontrado com manchas de sangue no rosto que ele alegou ter se cortado ao fazer a barba. No entanto,
Ele estava realmente arrancando as cabeças dos pássaros e sugando seu sangue. Assim que começou a tomar a medicação, foi liberado. Um ano depois, Richard foi encontrado em um campo perto de Lake Tahoe, Nevada. Ele estava nu e coberto de sangue de vaca. O incidente foi relatado, mas nada mais foi feito. Poucos meses depois, Richard atirou e matou Ambrose Griffin. O evento foi um drive-by, de acordo com o FBI. Richard não foi identificado inicialmente como o atirador. Sua obsessão começava ali. Com o tempo, também desenvolveu o hábito de invadir casas alheias, onde as bagunçava, urinando e defecando no chão. Segundo relatos, porém, ele só fazia isso nas casas que tinham suas portas destrancadas. Afinal, não se sentia bem-vindo ao dar de cara com uma porta trancada. Algo bem semelhante a histórias de vampiros, não? Inicialmente, seus crimes eram pequenos furtos e atos de vandalismo, mas sua compulsão por sangue o levou a escalar rapidamente para a violência. Em 23 de janeiro de 1978, Richard invadiu a casa de Teresa Walling, uma mulher de 22 anos que estava grávida de 3 meses. Teresa foi encontrada morta pelo marido David Walling em uma cena horrível. Ela foi baleada, esfaqueada e mutilada. Richard bebeu seu sangue e removeu partes de seus órgãos, levando alguns consigo. A brutalidade do crime, combinada com atos de revelou o nível de depravação de Richard. Sua obsessão por sangue, que ele acreditava ser necessário para repor o que supostamente estava perdendo, era o principal motivador de seus atos. Uma investigação foi iniciada e outros incidentes foram descobertos, como o roubo de uma casa próxima, onde foram encontrados os restos estripados de um cachorro. Apesar da brutalidade, o pior ainda estava por vir. 6 dias depois, ele invadiu a casa de Evelyn Meerott, de 38 anos, que estava cuidando de seu sobrinho, Danny Meredith, de 6 anos. Evelyn foi baleada, mutilada e teve seu sangue consumido. Danny também foi morto, e seu corpo foi levado por Richard. Na mesma casa, Richard assassinou um amigo de Evelyn, Daniel Meredith, de 51 anos, e Jason Meerott, o filho de 20 meses de Evelyn. Os corpos foram submetidos a mutilações grotescas, com Richard praticando em Evelyn e bebendo o sangue das vítimas. O bebê, no entanto, não estava na cena do crime. Ele só foi encontrado meses depois, decapitado atrás de uma igreja. A dinâmica dos crimes de Richard era marcada por desorganização e impulsividade. Ele escolhia suas vítimas ao acaso, muitas vezes entrando em casas que encontrava destrancadas. Sua paranoia o levava a acreditar que portas abertas eram um convite para entrar, enquanto portas trancadas significavam que ele não era bem-vindo. Ele usava armas como pistolas e facas, mas não planejava meticulosamente seus ataques, deixando evidências como pegadas, sangue, objetos pessoais no local. Seu apartamento, onde vivia sozinho, era um reflexo de sua mente caótica. Paredes manchadas de sangue, roupas sujas, órgãos humanos armazenados na geladeira e jornais espalhados com artigos sobre seus próprios crimes que ele acompanhava obsessivamente. O FBI desenvolveu um perfil para o suspeito com base nas evidências. Foi uma combinação perfeita para Richard. O FBI pediu qualquer informação que levasse à sua captura, mas não demorou muito para que outro assassinato fosse cometido. Uma pista significativa para a polícia
veio de uma mulher na casa dos 20 anos, que mencionou que encontrou um homem com quem ela havia estudado e ele se aproximou do carro dela. Ela notou que seus olhos estavam fundos, ele era extremamente magro e tinha manchas de sangue em seu moletom. Ela o identificou como Richard Trenton Chase. A polícia descobriu que ele residia a menos de 1 quilômetro da maioria dos locais dos crimes. Depois de vigiar seu apartamento, a polícia prendeu Richard Trenton Chase. Ele foi detido à força e uma arma encontrada como evidência estava ligada a todos os assassinatos. As autoridades também descobriram uma faca de açougueiro de 30 centímetros, botas de borracha, coleiras de animais, 3 liquidificadores contendo sangue e vários pratos dentro da geladeira contendo partes de corpos. Um calendário foi encontrado em seu apartamento contendo a palavra hoje, marcada nas datas dos assassinatos de Teresa Wallen e Jason Miroth. Um bebê mumificado e decapitado foi então encontrado mais tarde em uma caixa fora de um terreno baldio. Muito certamente era um bebê de Teresa. Worked as hard as I could, and even though he has expressed dissatisfaction from time to time with counsel, it hasn't affected my interest in trying to do the best job I could in his behalf. As to matter of a fair trial overall in the case, we have over the past year, addressed ourselves to points that the court has ruled against me on, and that's not to say it's not fair, but we have lost points of argument many times. Wednesday is the date set for the next step in this trial, the penalty phase. The same jury that sat here for nearly 5 months and that found Chase guilty and sane will now decide whether he lives in the state prison or dies in the state gas chamber. The judge can overrule a death penalty verdict if he wishes. O julgamento de Richard Chase começou em 1979. Ele enfrentou 6 acusações de assassinato em primeiro grau pelas mortes de Ambrose Griffin, Teresa Wallen, Evelyn Miroth, Danny Meredith, Jason Miroth e Danielle Meredith. Sua defesa tentou alegar insanidade, argumentando que sua esquizofrenia o tornava incapaz de distinguir o certo do errado. No entanto, o júri considerou que Richard tinha consciência de seus atos, ainda que movido por delírios. Em 8 de maio de 1979, ele foi condenado à pena de morte na Câmara de Gás. Durante o julgamento, Richard Trenton Chase permaneceu impassível, reforçando sua imagem de frieza e desconexão com a realidade. Enquanto aguardava a execução na prisão estadual de San Quentin, Chase continuou a exibir comportamentos bizarros. Ele recusava alimentos, acreditando que estavam envenenados, e falava abertamente sobre suas alucinações. Em 26 de dezembro de 1980, aos 30 anos, Richard Trenton Chase cometeu suicídio em sua cela, ingerindo uma overdose de antidepressivos que havia acumulado. Sua morte encerrou uma das histórias criminais mais perturbadoras de Sacramento, mas deixou cicatrizes profundas na comunidade e nas famílias das vítimas. O caso de Richard Chase, conhecido como o Vampiro de Sacramento, permanece como um marco na criminologia, ilustrando os perigos de transtornos mentais não tratados e a devastação causada por um assassino movido por delírios. Sua história inspirou estudos sobre perfis psicológicos de criminosos e continua a ser analisada em documentários, livros e séries, como um lembrete sombrio da complexidade da mente humana e das falhas do sistema que permitiram que sua violência escalasse até o trágico fim.